com alguém, teria sido muito mais legal, muito mais fácil esse processo de escolha. É verdade, a gente... Na verdade, eu vou contar um pouquinho da Que Carreira, as meninas já sabem, mas a gente realmente criou a Que Carreira porque a gente teve muita dúvida também no processo de escolha, né? Eu mesmo fiz 3 faculdades para me encontrar. Então, é algo muito difícil, né? A gente fala que a gente é muito novo, né? Quando a gente precisa fazer essa escolha. É verdade. E as informações são muitas e as soluções são poucas, né? Hoje em dia a gente tinha o teste vocacional só a Natasha. Você está mutada. Caiu. Então, antigamente só tinha os testes vocacionais, né? Então, dava uma passada por cima e às vezes... Nossa, que O burra. que Eu você fui fez? ligar o microfone, eu saí, eu desliguei. Ah, tudo certo. Ó, Pietra, essa é minha sócia, a Natasha. Na verdade, ela que criou a Que Carreira. Oi, tudo bom? Foi, Prazer. prazer. Ela que teve a ideia, então eu estava contando um pouquinho, Nath, sobre a Que Carreira, né, como a gente criou, porque ela falou também que teria sido mais fácil a escolha dela se ela tivesse passado por algo parecido. Então nós criamos uma solução um pouco mais, quer dizer, bem mais dinâmica, né, como se fosse um formato de curso mesmo, a gente faz toda a parte de autoconhecimento, a gente faz a exploração das profissões que são alinhadas para o perfil delas, né, a gente é bem levado assim, para o mercado de trabalho, e a gente tem essa parte de troca de ideia mesmo, que a gente acha não, a gente tem certeza que esse é o diferencial, porque elas tendo contato com você, vendo as suas experiências, tirando as dúvidas, elas podem tirar as conclusões delas mesmo. Sim. Que a gente aqui, a gente não decide por elas, né? A gente deixa bem claro que é uma hora delas se conhecerem e conhecerem tudo que elas precisam. E, gente, eu posso descompartilhar a tela para ficar melhor para a visualização aqui? Aham. Então, peraí. Aí, agora fica muito melhor para ver vocês. Então, tá bom, gente. Então, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que às 6 horas é um horário que está todo mundo meio cansada. A Pietra estava no trabalho, vocês estavam estudando. Tá, então, muito obrigado mesmo. Pietra, de novo, muito obrigado. E aqui a gente começa, Pietra, perguntando bem do começo mesmo. Se você já deu uma dicasinha aí, mas a gente gosta de saber como é que foi para você fazer a sua escolha. Foi fácil? Foi difícil? Como que você decidiu entrar nesse mundo de relações públicas? Tá. Não, assim, gente, primeiro eu queria agradecer estar aqui. Eu acho que é muito, muito, muito valiosa essa troca, assim. É importante demais. E daí, assim, né, a gente sempre fica... Olha, vou ser bem sincera, eu escolhi relações públicas nos 45 do segundo tempo. E isso porque eu comecei a pensar o que eu ia fazer, assim, de carreira no 9º ano e não no 3º. Porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, eu já pensei assim, bom, se o ano que vem eu vou entrar no ensino médio, eu preciso me jogar de cabeça aí nessa fase de vestibulares. Então, que eu comece a me preparar o quanto antes e que eu saiba para onde eu quero ir. Tá tudo errado, porque eu cheguei no primeiro colegial, não sabia o que eu queria fazer, eu tinha várias ideias, assim, mas eu não tinha, assim, muita noção. E aí, bom, as minhas 3 opções, né, as famosas 3 opções. Era direito, porque eu venho de uma família inteira de advogados. E a segunda era jornalismo. E a terceira, assim, eu não, sei lá, eu pensava em alguma coisa de administração, uma coisa que fosse mais genérica, mais voltada para negócios, mas eu também não, assim, era a terceira ali, sabe? E bom, o tempo foi passando, eu estudava muito, muito, assim, no primeiro e no segundo colegial pro vestibular, mas eu ainda não sabia, não tinha muita... E no terceiro colegial mesmo foi que me bateu o desespero, e aí comecei a investigar como é que eram a rotina dos profissionais que trabalhavam nessas 2 áreas. Então, de um jornalista e de um advogado.
E aí eu descobri que tem vários jeitos de trabalhar nas duas vertentes. Então, assim, no direito eu percebi ali que eu não ia ser feliz, porque que eu ia ter que ficar lendo muito. E às vezes você precisa ter uma linguagem ali muito articulada no sentido de ser persuasivo, às vezes ser um pouco mais invasivo ali do jeito que você se coloca falando com as pessoas. Eu não sei se é o meu perfil pessoal. Então, eu acho que esse match do pessoal com o profissional no direito não ia rolar. No jornalismo, eu sinto que eu seria feliz se eu ficasse muito mais na parte ali do audiovisual, de produção de reportagem e tudo mais. Falei, bom, se um ou outro, eu escolheria jornalismo, mas eu ainda não sei se é isso. E foi aí que eu comecei a olhar. Ah, não, aí teve um dia assim, foi uma virada de chave. O meu padrasto trabalha em uma empresa. Eu moro em Guarulhos, meu padrasto trabalha em uma empresa bem grande aqui. E aí ele me levou um dia para passar o dia lá com as meninas de marketing e comunicação, que eram duas na época, né, para uma empresa enorme. E aí eu fui passar o dia lá e assim, eu adorei a rotina delas, porque uma tinha feito jornalismo, outra tinha feito publicidade, eu não me lembro muito bem, mas assim, a rotina era muito gostosa, no sentido de planejar eventos, planejar ações com colaboradores, de ter uma visão ali do negócio mesmo, fazer a coisa por fazer, né? Você tem que entender que aquilo ali é uma parte que tem que dar resultado. Então, aí eu me apaixonei assim pelo que elas faziam, mas não era nem o jornalismo, nem a publicidade em si, era uma coisa que ficava ali no meio. E aí eu comecei a olhar as grades dos cursos. Então eu fui, pesquisei as grades e eu falei, bom, relações públicas ele tem muito dessa questão da visão de helicóptero ali da comunicação, de fazer uma gestão mesmo comunicacional, sabe? Ele não vai bem de gestão mesmo. Então tem um pouco de tudo. Tem ali do jornalismo, do audiovisual, tem a parte de publicidade. Quando a gente fala, por exemplo, de social media, né, das mídias sociais, do marketing digital, isso é bem publicidade, mas está muito inserido em um plano estratégico de relações públicas. As coisas ficam muito conectadas em RP, né? E também tem muito esse quê da administração. A minha terceira opção na época. Aí foi relações públicas que eu escolhi aí para seguir. Então, foi assim esse processo de decisão. Não, legal. E você fez a faculdade aí em Guarulhos mesmo, ou em São Paulo? Não, eu fiz na CASP, que é em São Paulo, né, lá na Paulista. E o meu processo de decisão em relação à faculdade foi por assim, eu passei Nesp, só que ela era no mesmo dia do vestibular da Casper aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu tive uma conversa com os meus pais, né? Que é uma decisão muito importante, porque se não passasse na Casper, eu ia ter que esperar o ano seguinte para prestar vestibular de novo. Então foi uma conversa muito delicada, assim. Uhum. E aí os meus pais, né? Se eu fosse para a Unesp, o campus ficava em Franca, se eu não me engano, Franca, Bauru, eu não me lembro, uma cidade do interior. Eles teriam que custear todo o meu deslocamento para lá, minha moradia e tudo mais. Então, na cabeça, assim, já tem uma visão mais da formação, coisas, eles falaram, não, faz Casper, fica em São Paulo, porque aqui o mercado de comunicação e o mercado em si, ele gira com mais facilidade. Então, pode ser que aqui as oportunidades sejam melhores para você enquanto você estiver na faculdade, né? Uhum. Para começar mesmo. Então, com essa troca. A gente tem uma troca muito, muito boa, eu e os meus pais. Nessa fase da vida, isso é fundamental. Se sentir ali apoiada, você poder ter um pouquinho de noção também do que é trabalho, como é que... E, bom, e aí eu fui... A sua internet está cortando um pouquinho. Tá dando umas travadinhas. Não sei se as meninas entenderam o... Deu uma... Novo para o podcast, vocês me avisem se estiver travando. Então, será que se a gente tirar um pouco a câmera uns minutinhos, não dá uma... Pode ser, vamos tentar. Não, aí, às vezes dá uma estabilidade. Então, só recapitulando, né? Só para a gente ver se entendeu bem. Me corrige se eu estiver errada, Pietra. Então, você tinha passado na Unesp, só que o campus do curso que você queria de RP era longe da sua casa, era em Franca, provavelmente, né? E aí, para não ter que mudar de cidade e tudo mais, você escolheu fazer aí na Casper Libero em São Paulo,
considerando também que o mercado de trabalho em São Paulo é muito mais aquecido. E eu posso falar uma opinião minha, assim, que eu acho que você fez um bom negócio. Porque é muito bom uma faculdade pública, uma faculdade estadual, federal e tudo mais. Só que eu acredito que é mais importante ainda você ter experiências práticas. Eu imagino que estudar em São Paulo te proporcionou estágios, te proporcionou experiências que aqui no interior você não teria acesso. Tá? Total. E eu falo com muita gente, com muitos profissionais da área de comunicação que fizeram Casper. E estão super bem colocados em grandes empresas, grandes agências. Então, para a área de comunicação, acho que você fez uma boa escolha. Sim, não, ter feito o Casper eu acho que foi um diferencial, assim, na minha vivência enquanto comunicóloga, eu digo, porque a Casper, ela é um complexo comunicacional, né? Então, assim, a gente tem lá dentro a faculdade com 4 cursos, e aí tem a Rádio Gazeta, a Gazeta Esportiva, né, que é um portal de notícias esportivas, super famoso, assim, bem colocado. Tem, que mais? A TV Gazeta. Então, assim, é um universo de comunicação dentro de um único prédio. E isso me fez poder conseguir viver essa experiência de estar um pouquinho em tudo ali. E é uma coisa muito profissional, porque se você olhar ali por trás do que tem na produção do Mulheres, do programa Mulheres, né, da TV, Gazetas, sim, são muitas pessoas. E apesar de trabalhar com RP e não ter essa visão tão voltada para o audiovisual, eu tinha total liberdade de ir lá no outro andar e falar, gente, eu posso assistir a gravação com vocês hoje? Né? Palmirinha, você dá um pedaço de bolo. Era muito gostoso essa liberdade, assim, de você poder conhecer universos diferentes dentro do seu universo. E isso me ajudou muito com essa questão que eu falei dessa visão de helicóptero, de você conseguir olhar o processo de comunicação como um todo. Então, não só uma comunicação mercadológica, não só uma coisa institucional, mas as questões ali que estão ali no meio do negócio. Então, isso foi muito bom. Que legal. Quer tentar ligar sua câmera? Funcionar? Acho que agora estabilizou um pouquinho. Vamos torcer. Bacana. Então, você prefere que te chame de Pietra, né? Tá. Sim. Então, Pietra, você se lembra as matérias que você estudou na faculdade? Vou falar algumas que foram as que foram principais, assim, para mim, mais, né, me lembro bastante, que eu uso muito hoje em dia. Então, eu tive comunicação interna, comunicação com empregados, que é uma coisa muito mais voltada ali para a gestão mesmo da comunicação com os empregados dentro das organizações. Tive uma matéria que era gestão da cultura organizacional, que quando a gente fala de comunicação interna, quando a gente fala de cultura, a comunicação interna acaba sendo uma ferramenta para você trabalhar a cultura que a organização tem. Então, foram 2 matérias assim que eram bem relacionadas, mas que eram pontualmente diferentes, assim. E foram, assim, fundamentais para entender como é que funciona o processo de comunicação dentro das organizações, de dentro para fora, de fora para dentro, e como é que isso impacta na gestão da reputação, né, da organização. Entender que a reputação é formada dentro e fora da empresa. Legal. Pietra, só recapitulando um pouquinho, só para as meninas entenderem. Vamos supor que a gente trabalha na Coca-Cola. Todo mundo trabalha na Coca-Cola e tem 10 mil funcionários. Como é que você vai se comunicar com essa equipe toda? Como é que você vai colocar comunicados, falar de benefícios novos da empresa? Como é que você vai deixar essas pessoas como fãs da empresa da qual elas trabalham, sabe? E, além disso, ter uma boa comunicação para que essas pessoas, quando chegam em casa, falem bem da empresa, bem do lugar onde elas trabalham e tudo mais. Então, exatamente. É mais ou menos essa pegada, né? O que você, como RP, é responsável por fazer. Né? Se comunicar de uma forma legal com os funcionários. Tem uma questão... RP, e quando a gente fala de relações públicas, a gente está falando de construção de relacionamentos, de pontes. Então, para a gente ter uma marca sólida, para não ter uma crise de reputação, então a gente tem ali que alimentar os colaboradores com muita transparência no que a gente comunica
com muita clareza ali de ideias, engajando eles, trazendo eles para dentro, para eles chegarem justamente para a família ali, ter o orgulho de estar ali dentro, de fazer parte. Isso motiva as pessoas também a trazerem inovação para dentro da empresa, a querer continuar ali. Então, é muito, muito interessante esse processo. E, bom, e aí falando mais das maneiras, né, que o Elliot tinha contado, eu tive também cerimonial e protocolo de eventos. Então, da parte de todo o planejamento dos eventos, a gente tinha que saber onde é que, em uma mesa posta, onde é que iam as bandeiras, os mastros, qual que é a direção, como é que você coloca a mesa. Então, são muitos detalhes, assim, tem uma legislação por trás. Enfim, essa também foi uma matéria que me marcou muito, porque as pessoas tinham muita dificuldade nessa matéria. Assim. E não parece uma coisa muito fácil, mas são regras, simples assim. E que Legal. a gente tem que acompanhar, né? Porque se a gente não souber ali colocar isso em prática, você vai passar vergonha no evento. Então, você realmente... É que a gente está falando de eventos gigantes, assim, né? A gente fala assim, no evento a gente acha que é uma festa entre amigos, a gente está falando de eventos, tipo, de empresas absurdas, assim, né? Exato. Então, mas todo esse planejamento, assim, desde um evento pequeno, né? Como muita moto passando. Pedro, tá travando de novo, né? Você quer tentar sair e entrar de novo? Peraí, deixa eu ver se eu vou trocar aqui, deixa eu ver se vai melhorar. Tá. Eu tava na dúvida se era só pra mim que tava dando umas cravadinhas, mas não, né? Não, hoje eu tô bem aqui, hoje eu tô usando a internet direto no cabo. Tá dando uma falhada aqui. Agora e aí? Vamos ver, vamos testar. Tá. Vou pôr minha câmera de novo, tá? Ó, a sua voz já melhorou, já. Ah, ficou melhor, hein? Então pode ser que seja isso. Agora sim. Agora vamos lá. Tá falando dos eventos, né? Isso. E, bom, e aí é mais isso. Então, tem toda a parte de gestão dos eventos, né? De você seguir ali um cronograma do que vai ter, da concepção das ideias dos eventos. E também no dia, né? Que vai estar posto a bandeira, se for necessário uma bandeira, a mesa, a posição de convidados e tudo mais. Então, tem bem essa questão do planejamento. Se você for organizada, as atividades bem do dia ali, bem estruturadinhas, né? E, Pieca, só uma perguntinha. Vocês que criam a ideia de ter um evento, o objetivo do evento, tudo é vocês que definem? Depende muito, porque às vezes pode ser um evento com um cunho bastante mercadológico, que daí às vezes você precisa de um técnico ali que saiba mais do assunto para te trazer ideias. Então, ele vai falar, olha, nesse evento eu vou receber tantos clientes, os clientes gostam de tal coisa. Como eu não estou em contato com esses clientes, talvez eu não saiba como é que eu vou lidar com eles. É dessa pessoa que é mais técnica, que está próxima do público, para me dar essa orientação. Legal. Se for um evento interno, de comunicação interna, porque às vezes tem, né, de responsabilidade social, que são ações que a empresa faz com os colaboradores para fazer uma ação social mesmo, para as pessoas, né? Aí vai da interna mesmo, de quem estiver planejando o evento, e você pode fazer como você achar melhor. Se for um evento que tenha muito a ver com outra área, uma área um evento mais mercadológico. Por exemplo, eu trabalhei na Sangoban, que é um grupo de materiais de construção, e eu trabalhava em um segmento que fabricava lixas. Então, assim, lixas é um produto difícil de você vender, porque ele não tem... marca, assim, né? Lixa é lixa, tanto faz. Se é da marca Souvenir, não sei nem se tem da Souvenir, mas enfim. Tô chutando. Então, não tem um diferencial. A lixa, ela sempre vai ser uma lixa. Ela nunca vai ser uma lixa dourada, rosa. Nunca vai ter um diferencial. Então, vai ter só se ela é mais fina, mais grossa, né? Isso aí, né? E a aplicação. Então, a gente pegava o diferencial, por exemplo, pela aplicação da lixa. Que a nossa lixa era melhor de você passar ela ali na superfície passar. Mas aí, falando de eventos, então, por exemplo, eu não sei a ficha técnica de uma lixa. E talvez para produzir um evento eu precise saber. E aí eu tenho que entrar em contato com o
técnica para ele me ajudar aí nessa concepção de como é que eu vou criar esse storytelling, essa história aí, de como vender a lixa e também de trabalhar em alguns pontos ali do evento. Uhum. Com a ideia de encantar os clientes, né, os colaboradores, de trazer eles para perto da empresa e virarem fãs da empresa, né? Exato. Que aqui na nossa cidade a gente fica sabendo de eventos, agora não, né, na pandemia, mas vamos supor que a Audi vai lançar um novo carro. Então, eles pegam um salão maravilhoso, colocam o carro lá, né? Chamam os compradores em potencial, faz um coquetel. Aí o Relações Públicas chama a imprensa também para participar. Então, você faz essa ponte, né? A empresa com os consumidores, com as mídias, né? Ainda sobre as matérias, ia comentar aqui uma que, assim, acho que faz muita diferença no nosso dia a dia. Eu digo assim, das minhas atividades diárias, é a assessoria de imprensa, né? Essa questão de você conversar com os jornais mesmo, com os jornalistas, para que eles tragam a sua pauta, o seu assunto ali para a primeira página do jornal. Então, esse relacionamento, então, está muito bem arquitetado. Porque, por exemplo, se eu vou sou a Audi, vou lançar um carro, eu vou falar o carro mais confortável do mercado. Então, tem essa questão de ter um relacionamento com o jornalista, de você saber criar ponte, e que você também tem que ser persuasivo suficientemente para esse jornalista querer colocar a sua pauta na capa do jornal. Uhum. Então, também tem uma questão de linguagem aí muito forte em relação à assessoria de imprensa. Uhum. E relacionamento também, às vezes, você vai enviar um jornalista dizendo mas... Tá bom, Bianca. Pode continuar? A gente recapitula qualquer coisa. Então, e aí a gente faz esse relacionamento, né, com o jornalista, mas ele também tem que se interessar pela nossa pauta. Então, por exemplo, se a gente vai lançar um carro, eu não vou mandar essa pauta para um veículo que fale sobre temas ambientais, um exemplo. Tem que ver quem está interessado, conhecer bem o seu público, eu sempre digo isso, porque mais do que comunicar, a gente precisa saber com quem está falando para melhorar. Você ali, né, surpreendida com uma coisa que às vezes ela nem sabia que gostava da. Muito disso. E as redes sociais estão aí para provar pra gente que essa questão de você trabalhar a linguagem para perto, ela é cada vez mais forte em todos os sentidos. E essa parte de assessoria de imprensa, eu acho que é a mais conhecida, assim, né, de RP. Então, ela é mais conhecida. A gente fala muito do PR, porque o Relações Públicas aqui no Brasil, ele trabalha muito com comunicação corporativa. O que é comunicação corporativa? Particularmente o que eu faço hoje, que é marketing e comunicação. Então, tudo em comunicação eu faço. Então, eu fico na comunicação corporativa, que são todas as áreas ali. O PR em si, que é a assessoria de imprensa, o Relações Públicas dos Estados Unidos é conhecido com esse cunho do PR mesmo, de imprensa. Aqui não, aqui a gente já trabalha muito mais a comunicação corporativa como um todo. Então, quando a gente fala de PR, realmente a gente está falando de assessoria. Entende? Mas daí na minha atuação no meu dia a dia, tem muito mais. Bom, eu tenho que fazer um evento, então, para esse chamar a imprensa, meus empregados sobre isso. Então, são várias áreas ali super articuladas. Uhum. Ô, Nath, eu coloquei seu microfone no mudo porque o seu fica dando eco e fica cortando dela. A hora que ela fala, quer ver? Fala alguma coisa, Pietra. Oi, gente. Ó, como melhorou? Engraçado, né? E assim, depois da faculdade, assim, você já entrou no estágio, você teve o estágio obrigatório, como que funciona dentro da faculdade? Então, o que aconteceu? Por ter sido Casper, assim, eu tive uma trajetória excepcional, eu diria, porque eu comecei meu primeiro estágio no segundo ano da faculdade.
Então, já no começo do segundo ano, eu trabalhava em uma agência de publicidade e eu atendia a conta do Burger King, a rede de fast food. Era muito legal. Então, eu não fazia ali os posts do Burger King, né? Eu trabalhava com as redes sociais, eu não fazia os posts, mas eu fazia toda a parte de... Tem uma moto. Tudo bem. Mas aqui não dá para escutar muito. Ah, não? Não. Eu fazia toda a parte de interação desses posts, desses comentários. E o Burger King, na época, estava super polêmico. Eu lembro que eles lançaram um hambúrguer com molho de pasta de dente, mas era tipo 1º de abril, assim, sabe? Uhum. Eles ousavam muito nas campanhas de social media. E aí sobrava pra gente ficar respondendo os comentários. E era... apesar de ser... Eu era estagiária na época, né? Mas se você pensar, é uma responsabilidade para um estagiário muito grande. Porque qualquer comentário ali que um leitor entende mal e que viraliza na internet, você cria uma crise reputacional gigantesca para uma marca gigantesca. Sim. Então, assim, a gente tinha bastante liberdade para fazer essas interações, porque o ideal era você realmente fazer com que o comentário do Burger King viralizasse, mas viralizasse de um jeito bom. Então, eu podia ser criativa, mas eu tinha muito ali que analisar a situação. E aí, quando eram comentários de reclamação, eu respondia formalmente a pessoa, né? E aí a gente tinha todo um esquema ali de fazer um relatório, de taguear, que falava, né? Que aí eu classificava, por exemplo, assim, essa reclamação é sobre o atendimento na unidade X. Então, eu tinha que ter essa interação com o usuário ali, com a pessoa que estava comentando, e isso deixava a pessoa com mais confiança. Porque um exemplo, ele comentava assim, lanche frio, não sei o quê, fui mal atendido. E aí eu comentava, oi, pessoa, em qual unidade isso aconteceu? Você pode contar melhor pra gente o que aconteceu? Assim a gente pode melhorar. E era bom, porque nesse sentido, a pessoa conseguia estabelecer ali uma relação de confiança com a marca, né? No sentido de, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. E a gente, do lado da agência, criava um relatório para mandar de volta para a sede do Burger King, que assim eles conseguiam ali ter um processo de melhoria contínua nos processos de cada uma das franquias do Burger King. Então, se aqui em Guarulhos teve uma franquia em específico que teve muito problema com a temperatura do lanche, então eles vão reavaliar como é que está acontecendo ali a temperatura do lanche. Legal. E isso foi foi no meu segundo ano da faculdade. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, porque eu já comecei ali a me inserir no mercado. E aí, depois do Burger King, eu fui para a Fundação Casper Libero. Então, eu trabalhava... Gente, era uma rotina, assim, muito intensa. Eu acordava muito cedo, porque eu moro longe. Chegava na faculdade cedo. Aí, eu assistia as aulas regularmente, assim, de manhã, né? Eu estudava de manhã. À tarde, eu participava da Rádio Gazeta. Sim, eu era da Gazeta. Então, eu fazia toda a produção de conteúdo ali para o Jornal da Gazeta. A gente divide em editorias, né? Que são os temas que são tratados ali no jornal. Eu fazia política, economia, meio ambiente e saúde. Uhum. Então, eu recolhia todos os assuntos que eu ia tratar aquele dia, todas as pautas que eram prioritárias para aquele dia. E aí, no finalzinho do dia, tinha a locução na rádio. E era ao vivo. Então, eu não podia dar risada. Dava muita vontade de rir, às vezes. Eu tinha uma dupla que fazia a apresentação do jornal comigo. Então, assim, um tentava segurar a onda do outro. O ruim era quando, assim, todo mundo começava a rir. O sonoplasta começava a rir. Mas, nesse sentido, foi uma experiência muito legal para dar jogo de cintura mesmo pra gente, sabe? Para ter um jogo de improviso. Então, o que você faz quando sobra tempo no jornal? Sabe? Muito... A gente tinha uma noção, mas às vezes, né, podia sobrar, podia faltar e tudo mais. Pedro, vou te falar uma coisa. Você teve a sorte de não ter tido a Natasha como sua parceira numa hora dessa. Porque se ela dá risada, acabou. Ela não eu volta tenho mais. crise de riso. Ela não volta mais. Aí teria que sair do ar. E quando não pode rir, que eu não consigo me segurar. Eu sei como é.
Eu sou péssima. Eu tenho que fazer tratamentos, eu acho. Olha, tá demais nisso. Meninas, vocês conhecem a Gazeta? Vocês já assistiram aqui em Rio Preto? Eu acho que não passa. O programa Mulheres, a Palmeirinha, né? Passa. Lógico. Passa? Bom, Passa? Ai, não sei, assim, acho que eu já ouvi falar, mas não, acho que não peguei ainda, assim, pra ver mesmo. Acho que se você tiver net, tem. Então, acho que não passa aqui na nossa região, tenho quase certeza, viu? Em canal aberto, acho que tem sim. Não tem canal aberto, Pietro? A Gazeta? aqui em São Paulo, o canal aberto é a Gazeta, é o 11 na televisão. É que aqui nós somos a do Rio Preto, então... Eu acho. Bom, mas a Kátia Fonseca, vocês sabem quem é A Palmeirinha é famosa, todo mundo a conhece, Palmeirinha né? famosa? Gente, Eu conheço porque eu sou de São Paulo, então a Kátia, ela fazia o programa que passava na Record também, eu acho que antes da Gazeta, não sei. Na Gazeta tem aquele programa daquele cara que era cantor também, né? Ou não, eu tô confundindo todo. Deixa eu lembrar o nome dele. Eita, tomar o café com uma brusqueta, gente. Ronivon, não é? O Ronivon. O Ronivon tá lá ainda, eu acho. Ele não é cantor também? Não. Ai, tô não, louca. não. meninas, vocês sabem quem que é a Palmeirinha? Não? Deve ser a pessoa com mais livros de receita Já escritos explica no no mundo, mundo. assim. A vovó, Ela, minha gente, ela virou muito meme na internet, com as coisas que ela fazia. Óbvio, meme na internet. Mas ela virou meme, ela fazia várias coisas. Assim. e eu duvido que se vocês não olharem na gaveta da mãe de vocês aí, não tem um livro dela aí, na cozinha. É, e ela às vezes Pode dar uma erra a olhada. receita, né? Ela é muito bonitinha, até uns 90 e tantos anos, né? Era muito fofa. Legal. Mas Meninas, bacana. vocês têm alguma pergunta por enquanto? Até agora. Então vamos seguindo. Então, bom, aí essa minha vivência na Gazeta era na parte da tarde. E aí, à noite, eu ia para a coordenadoria do meu curso, que era a coordenadoria de relações públicas mesmo. Lá, eu fazia toda a parte de comunicação entre o meu curso e os alunos do meu curso. Então, por exemplo, se tinha alguma troca de aula, quem é que vai enviar-lhe um e-mail formal para os alunos explicando que aula ia ser que dia e tudo mais. Então, eu fazia esse intermédio. Fazia também comunicação interna no meu curso. Então, eu tinha uma newsletter mensal que eu enviava para os alunos e daí lá eu colocava, por exemplo, vagas de estágio, os próximos eventos, os eventos anteriores, alguma curiosidade sobre algum professor e tudo mais, novidades de mercado. Enfim, era um e-mail ali com várias informaçõezinhas. E era mais isso mesmo. Tinha uma parte bastante de gestão de eventos, porque para cada curso tinha uma palestra específica, tinha um convidado que ia ali, eu precisava recebê-lo. As bancas de TCC também. Então, banca de TCC, assim, é muito difícil você encaixar essa organização toda nas agendas. E aí você tem que falar com o avaliador, né? A pessoa que vai avaliar ali o trabalho e tudo mais. Então, era um processo. Aí eu já comecei a entrar bem ali na rotina do que eu fiz depois, né? E do que eu faço hoje. Mas, então, e foi um momento assim que eu tinha muita proximidade com os meus professores. E, por outro lado, também eu consegui ajudar muito os meus pais financeiramente falando, porque a Casper não é uma faculdade barata. E assim, né, para os meus, eu sentia que eu tinha que ajudar ali os meus pais de alguma forma. E nessa fase que eu pude trabalhar na fundação, né, lá dentro do prédio, eu tinha a bolsa integral na faculdade. Então os meus pais não pagavam a faculdade para mim. Nossa, muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Melhor do que os salários de estágio, assim. Opa, nossa, não tem nem o que falar. Então era muito bom. Fora a vivência de comunicação que eu tinha lá dentro, né? O que eu falei para vocês, eu podia ir no 5º andar falar com a Palmeirinha, podia ir lá no 4º andar pedir uma música na Gazeta FM. Então era muito, muito gostoso. E eu tinha uma relação muito próxima ali com os meus professores.
Então, foi uma fase de ter contatos profissionais muito boa, ao mesmo tempo que eu também pude ajudar os meus pais. Então, às vezes a gente fala, eu quero tal faculdade, mas é um investimento muito grande. Então, a gente tem que começar a pensar, a gente quer isso, a gente quer ajudar os nossos pais, como é que a gente faz isso? Será que a faculdade que a gente vai fazer vai ajudar eles economicamente falando nesse processo aí do estudo, até eu me formar e tudo mais? Então, assim, é importante colocar tudo na balança mesmo. Eu acredito que outras faculdades também tenham alguma atividade parecida, mas, enfim, ter feito Casper, assim, foi muito, muito bom também nesse sentido de que eu pude contribuir para os meus pais não terem que pagar ali a faculdade, né? Eu fiquei lá por um ano e meio, eu acho, nem isso. E aí, assim, a minha rotina era muito maluca, né? Porque de manhã eu assistia aula, à tarde eu ia pra rádio e à noite eu ficava na coordenadoria. Eu saía de lá 11 horas da noite, assim. Ficava mais lá na faculdade do que na sua casa. Ficava, gente, ficava. Eu ia de carro. Aí, às vezes, assim, eu sempre fui muito envolvida com as coisas da faculdade. Isso é muito importante vocês, assim, vocês terem em mente, independentemente do que vocês forem escolher pra formação de vocês. E assim, eu ia de carro, né? Tinha dias, assim, que eu dormia no carro de quinta para sexta. Eu não vou voltar, porque, sabe, eu saía da faculdade, às vezes saía com os meus amigos depois ainda, ia falar, não vou voltar, vou ficar por aqui. Ou dormia de algum amigo. Então, assim, era uma rotina muito intensa. Mas que hoje eu sinto falta, falo, nossa, como eu tinha pique, como era bom, como eu aprendi tanto, né? Foi, assim, uma experiência muito, muito boa, assim. E daí, pensando em viver em uma grande corporação, eu fui para a Saint-Gobain, que é essa empresa que eu falei para vocês das lixas. Uhum. A Saint-Gobain é um grupo de empresas. Então, eles são donos de várias marcas e eles dividem essas marcas em segmentos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe a Telha Norte, de material de construção? A Saint-Gobain é dona da Telha Norte. Aí, a Brasilite, que faz telhas, a Quartzo, a Norton, que faz lixas, era lá que eu trabalhava. A Bond, que faz a cola, a Weber. Então, a Placo, que faz placa de acústica para revestimento. É uma empresa muito grande. E eu trabalhava no segmento, então, de abrasivos. Em abrasivos, o que acontecia? Saint-Gobain Abrasivos é uma marca. E aí, abaixo dela, a gente tinha a Norton, que era o carro-chefe ali com as lixas. Tinha a Carborundo, que fazia instrumento para afiar. Então, você afiava faca ali. Eles tinham vários jeitos de você afiar a faca. Pedra de afiar. Pedra de afiar, né? Uhum. Isso. A Carborundo. Tinha a Tech Bond, que ficava com a gente também. Tinha a Nikon, que ficava com a gente também. Então, eram várias marcas dentro de uma empresa só. Então, você imagina uma marca com várias... uma grande marca com várias marcas dentro dela. Eu não trabalhava no marketing. E daí, essas equipes de marketing, elas eram segmentadas para cada um dos negócios. Eu trabalhava com a parte de comunicação com empregados. E aí, então, eu ficava com essa visão, assim, mais 360 de tudo. Eu tinha que saber um pouquinho ali dos objetos que a gente estava lançando, por exemplo. Se ia fazer um lançamento de produto, geralmente a gente lançava primeiro para os funcionários, para eles terem a experiência primeiro ali de como que ia usar, e independente da marca que fosse. Se fosse uma cola, se fosse uma lixa, se fosse uma pedra de afiar. E aí eu participava, então, desses lançamentos, assim, porque a gente fazia primeiro internamente. Aí tinha gestão de canais com empregados, porque lá era uma fábrica. Então, a gente tinha o prédio administrativo e dentro da mesma planta, dentro do mesmo terreno, era a fábrica, uma das fábricas, né? E era muito, muito, muito gostoso, assim, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava com comunicação ali dentro do administrativo, eu podia ver como é que funcionava ali para sair a lixa do outro lado da fábrica, sabe? Era muito, muito legal, muito interessante. E lá, com comunicação interna, então, na minha rotina diária, eu era responsável pela televisão. Então, a gente tinha uma TV corporativa. E aí entra muito nisso que eu falei, de relações públicas, tem uma visão um pouco mais helicóptero, porque eu não aprendi a fazer edição de vídeo, de imagens, assim, tão profundamente na faculdade. Mas eu precisava ali fazer a gestão do que ia para televisão, então, minimamente, eu tinha que saber, sabe? Então, era muito legal isso.
Fazia também um comunicado interno que ia para os colaboradores com as notícias que estavam acontecendo na empresa, tanto no Brasil quanto na América do Sul, em português, em espanhol. O que mais que eu fazia? E os eventos, então fazia os eventos internos, fazia os eventos em parceria com o marketing. E lá eu pude desenvolver um plano de diversidade e inclusão para a empresa. E assim, esse plano foi em parceria com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi para uma farmacêutica. Se vocês tiverem cachorro ou gato, algum pet, eles já devem ter tomado aquele remédio que chama Bravecto. Então, é a empresa que faz o Bravecto. Eu fiz o meu TCC para eles e foi sobre diversidade e inclusão nas organizações. Então, como é que as grandes organizações, as organizações que têm um organograma, como que eu vou explicar para você? Uma estrutura complexa, uma organização grande, que o gestor master, ele perde, né? Ele não perde a visão de toda a empresa porque realmente é muito grande. Como é que você trabalha um plano de diversidade e inclusão para trazer diversidade mesmo de pessoas para a empresa? E aí esse plano foi muito gostoso, porque apesar de eu ser estagiária lá, eu era estagiária, eu fiquei por 2 anos lá. Eles seguem o plano até hoje, então eu acompanho pelo LinkedIn, pelos contatos que eu tenho com amigos meus, que eles deram continuidade nisso. Eu acho que mais do que você fazer uma coisa que dê resultado para a organização, é você fazer algo que você sinta que você está fazendo a diferença no mundo, sabe? Então, isso era muito gratificante, assim. Eu tinha um WhatsApp da televisão que eu recebia notícias. Então, por exemplo, o Hélio trabalha lá. E aí o Hélio quer mandar alguma coisa que aconteceu lá da fábrica dele para eu colocar na televisão em todas as fábricas. Aí ele me mandava e me explicava o que acontecia. E aí a gente fazia algumas campanhas, que são ações pontuais em datas comemorativas, para conscientização de colaboradores e tudo mais. E a gente fez uma de Outubro Rosa, né? Que é para prevenção do câncer de mama, para a saúde da mulher e tudo mais. E aí um cara ali me enviou, gente, uma mensagem assim de chorar, falando que ele tinha muito orgulho de pertencer, porque a esposa dele estava passando por um processo de tratamento muito difícil, ele se sentia muito próximo da empresa e tudo mais. Eu falei, eu não vou deixar esse cara passar assim, ele me mandou uma coisa bonita, é muito difícil você compartilhar uma experiência desse jeito, sabe? Aí eu fiz um comunicado bonitinho para ele na televisão, né? Falando que a gente que tinha orgulho da força dele e tudo mais. E aí as outras pessoas se sentem, assim, felizes de estar ali, assim, elas querem continuar trabalhando ali. Isso aumenta muito o nível de produtividade dos funcionários, porque as pessoas elas querem fazer de tudo para ficarem lá, assim, o tempo que der. E era muito legal. E daí lá eu pude ter a experiência de viver em uma organização bem grande, com uma estrutura complexa e tudo mais. Saindo de lá, eu tive minha passagem pelo terceiro setor. Então, eu trabalhei em uma ONG. Foi logo que eu me formei. Aí eu já não era mais estagiária. E lá nessa ONG, eu fazia basicamente a gestão do site, todos os eventos. E eu fazia também a parte de social media, que hoje em dia é muito valiosa para nossa profissão, assim. Então, nessa parte de social media, eu fazia todas as redes sociais deles, toda a produção de conteúdo. E aí eu avaliava ali se a gente ia impulsionar um post. Sabe quando você está passando ali no Instagram e aparece uma coisa que você fala, mas eu não segui isso, eu só falei, sei lá, eu falei ovo de Páscoa, e aí aparece um ovo de Páscoa. Ela do nada. Era isso que eu fazia lá. Só que era uma organização ambiental, então a comunicação deles era bastante incisiva, assim, sabe? Bastante forte e tudo mais. Tinha um cunho bastante técnico. E aí, essa questão dos eventos, essa demanda super vinha para mim, porque a gente falava de legislação ambiental e tudo mais. Então, eu tinha que... O gerente me falava sobre a demanda e eu tinha que ficar ali perguntando para ele o que ele ia querer no evento, quem que a gente podia chamar de especialista da área e tudo mais. E, bom, passei pelo terceiro setor aí e agora eu estou como especialista. Então, eu fui estagiária, fui analista por pouco tempo. Analista é depois de estagiário, né? Às vezes tem assistente, aí vem analista. E hoje eu sou especialista, então eu tenho 1 ano e meio aí de formada e tô como especialista, que é um pouquinho acima, assim. E é uma empresa de tecnologia. Então, tem sido, assim, muito desafiador, vou falar para vocês, assim, da minha rotina diária, porque
eu trabalho em uma empresa que se chama ARMS, e eles fazem soluções de tecnologia para grandes empresas, então tem bancos, tem associações esportivas, enfim, gente, uma gama aí de clientes. E essa empresa, ela é portuguesa. E ela chegou no Brasil tem uns 5 anos. Só que não tinha ninguém que cuidava de comunicação e marketing aqui no Brasil. E aí, pensando nessa expansão da empresa, né? Então, da empresa no Brasil, eu digo. Eles vieram com uma proposta para mim, né? De tocar aí a área de comunicação e marketing. Então, eu tô começando uma área do zero agora. E tem sido muito desafiador no sentido de com quem a gente está falando, com quem a gente quer comunicar, qual que é a melhor estratégia para conversar com esse pessoal e alavancar os resultados de negócio da empresa mesmo, né? Trazer gente para perto da empresa, porque esse trabalho ele é fundamental para a empresa crescer aqui no Brasil. Então, é uma área muito estratégica, é bastante responsabilidade. Tem uma questão de planejamento, de você... E claro, assim, por exemplo, eu estou começando o plano de marketing agora, do zero, para o Brasil. Se der certo, maravilha, a gente vai ficar muito feliz. Mas a gente tem que ter a abertura de falar assim, poxa, essa estratégia não deu certo, vamos tentar outra? E aí a gente vai tentando e vai vendo que dá certo. A gente não pode falar assim, poxa, não deu certo, estou chateada. Não pode desanimar, porque às vezes, por exemplo, do impulsionamento que eu falei para vocês, às vezes o impulsionamento, várias pessoas vão clicar ali, vai clicar muito, vai ter outros que não vai ter tanto clique assim. Então, depende muito, assim. Então, é mais isso. Pietra, antes que a Nath fale, porque a Nath gosta muito dessa parte, assim. Então, meninas, para vocês terem uma ideia, né? Você vê o tanto de coisa que ela já fez, ela tem 1 ano e meio de formado. Então, esse é o negócio da formação, seja qual for, né? Usar as mesmas palavras que a Pietra usou. Gente, tem que ter estágio, tem que procurar, tem que estar envolvido, tem que ter engajamento desde o primeiro ano. Sim. Por isso que as pessoas falam, poxa, mas eu vou entrar no meu primeiro trabalho e eu preciso de experiência. Precisa estar pronto. Que a faculdade vai te dar ali o básico e você tem que correr atrás. Isso é para qualquer coisa, é para medicina, é para tudo, todo mundo. Né, Pietra? E assim, pelo que eu percebi, língua precisa ter, né? Espanhol, inglês. Então, assim, tem que estar preparado mesmo. Assim, acho que é uma tendência das organizações de ter essa questão das línguas aí, mas é uma coisa meio enraizada em mim, assim. Então, por exemplo, hoje eu estudo francês, mas por hobby também, porque nada... De verdade, eu sinto falta de estudar, de ter essa rotina agitada que eu falei para vocês. O home office tem me deixado doida, assim, de não poder sair, não poder me movimentar, sabe? Então, eu coloquei, como essa questão da língua realmente ela vem muito forte como um diferencial de mercado, então eu comecei a estudar o francês aí, mas por um hobby mesmo, gente. Eu não sei falar francês. Não falem francês comigo que eu não sei ainda. Vai lá, Nath. Pode falar, Pietra, continua. De se envolver nas coisas da faculdade, isso é muito, 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 muito importante. Porque quando eu fui montar meu primeiro currículo, eu falei, o que eu vou pôr? Aí eu comecei a colocar, claro, as atividades que eu tinha desenvolvido no primeiro ano. Então, tem algum evento da faculdade, sei lá, um evento X. O que será que eu posso fazer aqui? Será que eu posso cutucar ali algum professor, falar, ô, profs, e aí, como é que tá o evento, né? Será que tem alguma coisa que eu posso ajudar? Se envolver em projetos da faculdade. E a faculdade também dá abertura para você se envolver em diferentes projetos. Você pode colocar também, por exemplo, às vezes, algum trabalho da faculdade, algum trabalho que já fez, até no ensino médio mesmo, sei lá, se você gostava de organizar eventos, atividades assim, de ação social. Ou a formatura do ensino médio, a festa junina do ensino médio, tudo isso conta, né? Tudo isso conta. O máximo de atividades que vocês puderem ter, assim, é incrível, é muito bom mesmo. Legal. Querem perguntar alguma coisa, meninas? Eu quero. Você comentou sobre home office, né? Como que tá sendo, assim, na pandemia, o seu trabalho, o dia a dia?
Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, se eu sinto muito. Acho que é mais pelo meu momento profissional mesmo, sabe? Porque eu só tenho 1 ano e meio de formada. E aí eu queria ter, assim, ter mais noção do que um profissional que já trabalhou há mais tempo na área faria em determinada situação. Então, aquele negócio de estar no computador e olhar o que o chefe está fazendo, assim, oi, chefe, o que você está fazendo? Sinto muita falta mesmo. Mas hoje eu tô numa posição que eu sou sozinha, então de um jeito ou de outro, eu não tenho assim para quem olhar. E aí, em relação, falando mais assim do home office no meu dia a dia de trabalho, impacta no sentido de eventos, né? Que a gente teve que repensar nossa forma de fazer eventos e de chamar as pessoas para os eventos, porque o que começou a acontecer? Webinar são os eventos online, né? É muito fácil, a gente vê vários por dia. E aí começou a criar uma concorrência na audiência dos webinars gigantescas. Então aí veio, tá bom, a gente vai fazer webinar, como é que faz? Tá bom, descobriu como é que faz. Aí todo mundo descobriu como é que faz. Como é que a gente vai fazer para chamar o nosso público para estar no nosso webinar e não no outro? Então, tem muito disso, assim, dessa rotina. Eu acredito que quando as coisas voltarem, a gente vai continuar e as empresas tendem a continuar em um modelo híbrido de trabalho mesmo. E daí os eventos, se forem voltar ao presencial, aí a gente vai ter que ir no lugar do evento, né? E ver e tudo mais. E em relação aos eventos também, eu fazia muita visita técnica. Então, visita técnica, assim, o evento, a gente precisa escolher onde é que lugar que vai ser esse evento. Ah, vai ser em lugar X ou vai ser em lugar Y? Então, eu vou visitar esse lugar, vou ver que lugar que me dá, por exemplo, mais possibilidades para, sei lá, colocar um arranjo no teto, sabe? Ou depende, às vezes a gente não tem dinheiro, então a gente precisa ver em que lugar eu consigo fazer mais coisas com menos dinheiro. Então, tem que avaliar muito isso. Ultimamente não tem acontecido porque os eventos têm sido todos online, mas eu acho que quando voltar, tem essa coisa essa rotina de, ok, estamos em home office, mas entendo que o meu trabalho, às vezes a gente vai precisar sair, tá nessa rotina aí de ir no evento e fazer visita técnica e tudo mais. Ah, eu espero que volte também, viu? Porque a gente, aqui na Que Carreira, antigamente, a gente fazia essas trocas de ideia pessoalmente quando possível, né? Ah, É claro que, assim, por exemplo, a gente vai falar com você, tá longe, a gente também não vai até São Paulo, também não dá. Mas, assim, a maioria das visitas aqui em Rio Preto mesmo, a gente ia em indústria, em clínica, tudo, e era muito legal. Porque realmente você tem a experiência total de estar ali, né? É Então, muito legal. a gente torce demais para que possa voltar e voltar 100% mesmo. A Bia tá quase dentro da tela. Você quer perguntar, Bianca? Eu perdi um pouco da conversa, né? Tô tentando aqui acompanhar, nossa, mas eu acho assim muito interessante essa área. E eu entendi. Hoje você trabalha com eu perdi, desculpa. Você, sei lá, C alguma coisa, não é? Eu sou especialista de comunicação e marketing. Então, eu faço tudo que é de comunicação e de marketing também. Então, eu faço comunicação com empregados, né? Comunicação interna. Aí tem também as estratégias ali, por exemplo, a gestão do site, das redes sociais, que entra mais numa comunicação geral. Você está mais no online, né? Até porque você está online trabalhando. Online, tudo online. Entendi. Mas, por exemplo, antes da pandemia, era mais assim com esse negócio de funcionário, das redes sociais, você trabalha mais nessa área. Mas tem várias outras, igual você estava falando de evento. Tem muitas áreas a mais ou é mais. Não sei se ficou claro. Eu entendi. Você perguntou assim de atividades, né? Você tem mais áreas assim. Gente, eu vejo assim, uma crescente gigante. Por exemplo, se eu quisesse abrir minha agência de eventos, super daria, assim. Eu não tenho bagagem para isso. Mas acho que às vezes as pessoas não querem mais trabalhar em empresa e querem empreender. Acho que a RP dá muita possibilidade para isso, porque você tem várias coisas ali. Você pode se especializar em ser um social media, em fazer gestão de marketing digital mesmo. Você pode se especializar em eventos, você pode se especializar em PR, em assessoria de imprensa.
Eu tinha uma chefe que ela colocava a pauta, assim, no The New York Times, não sei se vocês conhecem, é um jornal super famoso, Financial Times, assim, então ela era craque na assessoria. Você pode começar a prestar serviço para empresas relacionados à assessoria de imprensa. Então, assim, é uma gama de possibilidades e eu acho que a gente vai se descobrindo ao longo do praticar ali da carreira, né? Quando eu comecei como RP, no meu primeiro ano, eu ficava, ai, gente, será que é isso? Será que é isso? E dá um desespero mesmo, assim, até no primeiro ano da faculdade eu ainda não sabia se era aquilo que eu queria. E a gente vai se descobrindo ao longo da nossa trajetória. Então, hoje eu trabalho com um pouquinho de tudo, mas eu acho que nada impede de você focar em alguma coisa que você realmente goste, assim, sabe? Que você tenha um feeling ali e tudo mais. Legal. Eu também acho, Pietra, que a sua área vai crescer muito, ainda mais agora em tempos digitais. Porque, como você falou no Burger King, se você dá uma resposta errada para um cliente, aquilo pode viralizar e a empresa pode ser queimada e as pessoas cancelarem a sua empresa e a sua marca por conta de uma vírgula mal colocada. Uhum. Então, todo mundo vai ter que ter um profissional de RP, de relações públicas, para se comunicar de forma eficiente, para dar uma satisfação para o cliente se sentir ouvido, sentir que ele foi acolhido, sabe? Então, todo mundo tem que ter muito cuidado, né? Exato. Essa parte de gestão de crises e gestão de reputação mesmo, de construção de marca, que a gente chama de branding, que é a construção da marca, ela era muito importante no meu curso. Vocês perguntaram aí das disciplinas, e essa questão de reputação mesmo, ela sempre teve muito... Sim, em todas as matérias, a gente não tinha uma matéria em específico sobre gerenciamento de crise. Possível com quem está do outro lado, porque o outro lado é nosso cliente. Então, se ele não confia na gente, a gente não vai fidelizar o cliente ali, né? A gente não vai criar um relacionamento forte ali com as pessoas. E claro que mais do que fidelizar o cliente é entregar para ele muito mais do que ele espera. E aí a gente fala de comunicação e de tudo, né? De todas as partes aí. Mas foi essa a minha experiência com o gerenciamento de crise. Vocês cortem, porque eu falei o nome. Tá bom, cortaremos. Não, vou cortar, pode deixar. E, Pietra, falando de branding, né, de marcas, né? Hoje em dia tem muita marca que chega com um viés sustentável, ou que não é testado em animais, ou que é sem parabenos, sem corantes, ou que é vegano. Então, essas marcas precisam muito de relações públicas para mostrar o seu diferencial para as pessoas, né? Para mostrar por que elas existem. Demais. Isso é muito importante e a gente aprende muito na faculdade a alinhar discurso e prática. Porque, assim, não adianta a gente falar, vender um produto que é vegano, que não é testado em animais. Quando você vai ver ali na cadeia de produção da embalagem do seu produto, tem um cara que está desmatando a floresta a rodo. Então, é muito, assim, eu imagino que para quem trabalhe com a produção ali do produto, seja difícil esse monitoramento de cadeia, né? Mas, assim, é o que a gente sempre aprende na faculdade. Não, a gente nunca pode comunicar o que a gente não tem certeza, que a gente não sabe que é. Então, o produto é vegano? Ok, ele é vegano 100%. Então, a embalagem tudo vegano, assim. A embalagem é vegana, o negócio que vai... A máquina é sustentável, tem que ser todo um processo, porque senão não é, entendeu? E se alguém descobre isso, aí vira uma crise. Então aí... Vender mentira é tenso, né? Não pode. Então, não pode. Tem que investigar demais com quem a gente está trabalhando, se é aquela ideia que a gente está vendendo. Porque, assim, por mais que não seja a empresa que você trabalha, você é responsável por comprar o produto daquela empresa, então, de alguma forma, você tem responsabilidade naquilo, né? Então, é uma questão ali muito realmente, de monitorar. E eu acho que os consumidores, eles estão bem mais atentos a essas questões de investigar se realmente não é testado em animais, se tem alguma certificação ali por trás, né? Então, e as marcas também estão muito mais atentas a essa questão de sustentabilidade. A Braskem, que é uma marca da Odebrecht, tá com uma questão de sustentabilidade muito forte ali por trás. Então, eles estão super tendo programas de transparência em relação à sustentabilidade e tudo mais,
tanto pela questão, sim, da sustentabilidade, mas para tentar ali trabalhar a imagem da empresa, né? Para dar um... Essa questão do ESG, né? Eles trazem para tentar trazer mais investidores, né? Essa parte que é Environment, Social and Governance, né? Então, é a parte ecológica, social e governança. Então, só para pegar o gancho da Odebrecht, né? Nós falamos com uma Relações Públicas há um tempo atrás que ela prestava serviço para a Odebrecht. E na época dos escândalos, né? Do mensalão, do petrolão, daquelas empresas do Lula, tal, com o pessoal da Odebrecht, os funcionários da Odebrecht sofriam bullying da família. Ah, você trabalha naquela empresa lá dos caras que roubam dinheiro, você trabalha com ladrão. Então as pessoas ficaram muito desestimuladas de trabalhar naquela empresa. Uhum. E as relações públicas de lá teve que trabalhar toda a imagem, o trabalho deles eram sérios, que não tinha nada a ver com a corrupção, com lavagem de dinheiro. Então, relações públicas também faz isso, né? É por isso que quando a gente fala de gestão de marca mesmo, de gestão de crise, a gente tem que entender que os funcionários são os principais porta-vozes da empresa. Então, é o cara que está lá vivendo a corrupção ou a não corrupção no dia a dia dele. E daí, para o cara não ser zoado na reunião de família, nós, enquanto relações públicas, a gente tem que fornecer informação com transparência para que esse cara saiba argumentar, saiba defender a empresa que ele trabalha diante de uma situação como essa, né? Até porque, além dele defender a empresa que ele trabalha, aos poucos as pessoas começam a entender, será que é desse jeito que eu tô pensando mesmo, né? E aí você começa ali a desconstruir um estereótipo que tinham criado. Muito bom, Pietro. Tô amando. Meninas, querem perguntar? A Maria tá tão quietinha. A Maria nem parece que tá aqui com a gente. É que essa semana eu tô um pouquinho cansada, então eu tô mais observando do que comunicando. Você tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, então, obrigada. Tá. Beleza. Marina, quer falar alguma coisa? Então, eu tô tentando até pensar, porque, assim, como nunca foi um curso que me veio à mente, assim, né, como deu no teste vocacional, eu fiquei até um pouco, tipo, não tinha pensado, né? Então, eu tô aprendendo, assim, bastante com o que você tá falando, tudo, então, tá sendo bem legal, mas tô tentando pensar alguma pergunta aqui. Entendi. Mas eu vou falar para vocês, assim, em relação ao mercado, porque quando eu decidi fazer comunicação, até quando eu tinha jornalismo como minha segunda opção, assim, eu escutei muito falarem assim, nossa, mas isso não dá dinheiro. Nossa, mas o mercado tá muito difícil. Eu discordo. Não acho que o mercado tá fácil, mas eu acho que não tá fácil para ninguém. E como relações públicas, eu posso atuar com marketing, com comunicação com colaboradores. São várias, com social media, com eventos. Então, ser relações públicas dá uma gama ali de possibilidades para a gente no mercado, porque a gente tem essa versatilidade que deixa tudo mais fácil. Então, é mais fácil para a gente entrar aí no mercado nesse sentido. Então, isso é muito bom. E se você quiser trabalhar por fora, se você quiser, por exemplo, você trabalha em uma empresa, mas você quer prestar um serviço ali de fazer a gestão de redes sociais para um microempreendedor, para uma pessoa que começou ali a empresa dele agora, você pode super. E isso é muito bom, assim. Você pode organizar um evento para alguém que precisa, fazer trabalho voluntário, organizando evento ou com marketing digital para uma organização que precisa, que você goste. Então, é muito bom, assim. Sim, assim, aparenta ser um curso bem dinâmico, integrativo, né? Então, interessante, assim. E, assim, nessa parte, quando tem alguma crise que você disse, você acha que a pessoa tem que se manter bem, tipo, equilibrada, tem que manter a calma, e isso é uma coisa que tem que trabalhar, tipo assim, internamente, né? A gente vai trabalhando isso na faculdade, nas vivências que a gente tem, e também com as nossas experiências profissionais, né? E em dia de evento, eu fico desesperada. Ai, fornecedor entregou tal coisa, ai, fornecedor entregou tal coisa. Não pode. A gente tem, assim, é claro que a gente fica preocupada, mas a gente não pode externalizar isso. Então, o fornecedor, ele já entregou? Que horas que vai? Então, ter esse jogo de cintura, esse saber estar sempre plena, tentar ali, né, lidar com a situação, isso é bastante importante para a nossa profissão. É uma profissão que requer muito planejamento
Bastante. Então, se vocês são planejados, se vocês gostam de ter organização, é um bom caminho. Mas a rotina diária, ela nunca é igual. Então, você nunca vai fazer a mesma coisa ali. Todo dia é uma coisa nova, diferente. Que você vai aprender, que você vai descobrir. Então, é bem dinâmico. Isso que você falou agora, Pietra, é um assunto que a gente também conversa bastante aqui na Que Carreira, que é a questão das soft skills, né? Então, é legal saber que dentro de uma profissão você tem que ter essa gestão emocional aí para você não soltar o freio de mão nas pessoas de uma vez, né? Que mais que você falaria assim, que precisa ter? Quais soft skills que Olha, são importantes? eu acho que eu pude treinar muito isso na rádio, assim, de você ter um jogo de cintura, de você saber improvisar ali num momento que precise, que seja necessário. Mas isso talvez não seja nenhuma soft skill só de relações públicas. Acho que às vezes em qualquer profissão você precisa ter esse jogo de cintura. Gerenciamento de equipes também, né? Porque a gente vai lidar ali com fornecedores, com diferentes pessoas o tempo inteiro. É uma profissão de relacionamento, né? Então, você tem que saber lidar com pessoas. E na faculdade a gente também é super preparado para isso. A maioria dos trabalhos que a gente fazia era em grupo. Então a gente conseguia ali aprender a lidar com pessoas, dividir as atividades. E era tudo tratado com muito profissionalismo na faculdade, assim. Então, assim, o colega não está fazendo, professora, o colega não está fazendo trabalho. Você tem que ver o que você vai fazer, se resolve com ele, assim. Sim, certeza. Então, não tinha isso. A gente tinha que se resolver nos grupos. Era muito. A régua era lá em cima, assim mesmo, sabe? Uhum. Enfim, e é um ambiente de troca muito gostoso. Você ter colegas de profissão que trabalham em muitas empresas ali, saber como é que é o dia a dia de cada um, o que eles estão fazendo de diferente na empresa deles, o que eu faço de diferente na minha, que eu posso compartilhar com eles. É muito legal isso. E é bacana também porque cada hora você pode trabalhar com um tipo de empresa diferente, com um segmento diferente, né? Uma hora você fala de hambúrguer, uma hora de peça de carro, uma hora de tecnologia. E eu também sei que dá para trabalhar na parte de cinema, né? Talvez ajudando na produção de um longa, pegando locação, né? Ajudando em várias outras atividades. Não, isso, assim, eu sou super curiosa. E aí, essa questão do audiovisual, ela pega pra mim, porque eu acho que é uma coisa que eu, enquanto profissional, precisaria desenvolver. Enquanto profissional de comunicação. Talvez uma pessoa que faça PR, né, assessoria de imprensa, o dia inteiro, ela não precise. Mas eu sinto que, assim, essa questão, eu vou alugar uma câmera, eu vou ver qual agência é a melhor agência que pode me ajudar aí a produzir um longa super legal. Então, assim, eu sinto que na produção, de eu colocar a mão na massa ali e ver o que eu vou fazer, eu sinto falta. Mas, por exemplo, se eu tivesse que produzir um roteiro ali, de pegar o Word e escrever a história e pensar, arquitetar a história, né? Arquitetar a linguagem da história, pensar nos personagens, isso é super também da nossa área, então é muito legal. Quando eu trabalhava no Burger King, a gente tinha uma coisa lá que se chamava... Tem, assim, hoje eu uso isso também atualmente. Chama persona, que a gente trabalha a marca como se ela fosse uma pessoa. Então, o Burger King, por exemplo, ele falava cola com o rei e tudo mais. Então, era muito legal. Quando eu trabalhei no terceiro setor, a gente tinha essa interação muito mais formal, porque a gente lidava ali com relações governamentais, tinha uma articulação política um pouco mais forte, enfim. Então, cabe a gente avaliar qual que é a persona da empresa que a gente está trabalhando. Como é que a gente projeta a empresa como se ela fosse uma pessoa para estar ali se comunicando verbalmente, né? Isso é muito legal. Bianca, quer perguntar alguma coisa? Oi. Sobre a questão dos horários. É regradinho? Tipo, eu entro às 9 e saio às 6? Ou depende do trabalho que tem, como que funciona? Depende demais. Então, assim, quando eu era estagiária, eu trabalhava 6 horas por dia. Mas a empresa que eu trabalhava era super flexível. Então, assim, eu podia chegar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, não tinha problema nenhum. Ou, sei lá, falar, chefe, eu preciso do dia hoje. Será que eu posso pegar essas 6 horas e eu faço 1 hora a mais semana que vem cada dia, né? Mais um dia na outra. Então, as empresas têm essa tendência de estarem mais flexíveis em relação ao horário e tudo mais.
No terceiro setor, eu tinha vários compromissos diários, assim, que começavam, tipo, 6 da manhã, eu não podia perder nada. Então, era bastante quadradinho, então eu tinha que seguir horário, né? E agora onde eu tô, a empresa é portuguesa, então tem a questão do fuso horário. Aí, o que acontece? Eu gosto de acordar cedo, né? Quem gosta de acordar cedo? Eu costumo acordar mais cedo, porque daí eu consigo ficar mais perto do pessoal de Portugal por mais tempo, se eu precisar da ajuda deles ali. Mas para eles, tanto faz. Eu posso trabalhar tanto do meio-dia às 9 da noite. Assim, essa empresa que eu tô agora, eles têm uma questão muito ligada à entrega. Então, não importa o horário que você vai fazer, quanto tempo você vai levar aí para suas atividades, mas a gente quer que você entregue com qualidade. Também não importa, o meu gestor aqui, né, direto, ele fala assim, se você quiser trabalhar da sua casa, do escritório, das montanhas, fica à vontade. Então e eu acho que é uma tendência mesmo das organizações ter essa flexibilidade aí em relação aos horários, você fazer sua agenda e tudo mais. Então é bem tranquilo, assim. Muito bom, das montanhas é legal. Montanhas. Meninas, mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Alguma coisa? Bianca, eu acho que você... Não? Que legal. Pietra, muito obrigada pelo seu tempo, por trocar tanta informação, assim, por nos dar, né, tanta informação, na verdade. Foi muito bom conhecer a sua trajetória, suas experiências. E dá para ver que você vai muito longe, porque com 1 ano e meio de formada, você já viveu tanta experiência, já passou por tanta coisa. Imagina você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E dá para ver que você curte realmente o que você faz, né? Então, é sucesso, na certa. Eu gosto muito. É assim, primeiro, eu queria muito agradecer de vocês, né, por esse momento, porque é muito gostoso a gente compartilhar coisas necessárias, né? Porque eu acho que se eu tivesse tido um bate-papo desse, assim, teria feito uma super diferença. Mas falar sobre o que a gente gosta também é muito gostoso. E ver que vocês estão interessados também é mais legal ainda, de ver tantos rostinhos aí do futuro chegando. E um conselho é assim, só vai, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Só vai. Então, assim, escuta o coração, o que ele te disser, porque no primeiro ano de faculdade eu ainda não sabia se era isso mesmo, e aos poucos eu fui me descobrindo. Às vezes a gente vai se descobrindo mesmo, sabe? Então, é isso. Vocês falaram dos próximos 5 anos, eu fico assim, meu Deus, é mesmo? Como é que eu vou estar nos próximos 5 anos, assim? E se projetar daqui 5 anos é muito difícil, a gente não sabe. Não sei se vai me parecer uma proposta de emprego no Japão, se eu vou para lá, e aí? Então, é muito gostoso, ao mesmo tempo, ver esse desenvolvimento, né? De, poxa, no primeiro ano eu ainda não tinha certeza. Hoje eu sou completamente apaixonada. Eu não sei se eu saberia fazer, se eu gostaria de fazer outra coisa. Então, é muito legal, assim, é muito, muito gostoso. E, gente, eu super me coloco à disposição de vocês, se vocês precisarem de um bate-papo de novo, de perguntar alguma coisa em relação à rotina, coisas novas, tudo, qualquer coisa, vocês podem me chamar. Eu deixei os meus contatos aí com o Hélio, ele pode compartilhar com vocês. Se vocês tiverem outras amigas também que quiserem, que se interessarem pela área e quiser falar comigo, eu tô super, super aberta mesmo. Não, legal. Eu vou depois mandar os contatos para as meninas, sim. E também vai ficar no nosso Instagram, que a gente vai marcar vocês. Já estou te seguindo. Até já fiz um storyzinho aí, vocês nem perceberam. Que foi muito ligeiro. E eu queria agradecer de novo pelo seu tempo. Foi muito legal. Muita coisa. Na verdade, é muita informação. Eu vejo que as meninas ficam até um pouco meio perdidas, assim, mas é bastante coisa mesmo. É uma área muito bacana e também acho que vai ter muito futuro. Né? Vamos tirar a nossa foto para a gente... Tá todo mundo cabelo arrumado aí? Como é que vocês estão? Aí eu lavei o cabelo, tá meio úmido. O Elinho até falou, nossa, cabelo feio. Não tava feio. Eu falei, nossa, que cabelo lindo, hein? Não foi feio. Isso quer dizer o quê? Então vamos lá. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Legal, deixa eu ver se saiu aqui. Só um minutinho. Ficou bonito? Ninguém piscou? Eu acho que você piscou. Tudo bem. Meu amigo. Não piscou, não. A Bianca piscou. Então vamos de novo. Vamos lá. Vamos ter que tirar outro.
1, 2, 3 e... Olhos abertos, hein, Bianca? Peraí. 1, 2, 3 e... Agora. Acho que agora saiu. Ai, perfeito. Obrigada, então. Boa noite, meninas. Muito obrigada, Pietro. Muito sucesso. Muito obrigada, foi muito legal. Obrigada. Bom, gente, eu quero. Gostei muito, foi muito legal. Então tá bom, gente. Brigadão. Eu vou marcar vocês lá depois no Instagram. Aí vocês sigam a Pietra, beleza? Isso aí. Tchau, Pietra. Brigadão, viu? Beijo. 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 Tchau, tchau, gente. Pra Tchau. você também. Tchau, tchau.